tá bom. Estou começando a gravação aqui agora. Tudo ok. Então, antes da gente entrar no artigo, acho que o artigo a gente pode colocar aqui em tela, né? Eu vou fazer o share dele, a gente deixa só o artigo. Né? Todos vocês são maravilhosos, dá até saudade quando eu vejo vocês, assim, dá vontade de chorar. Então, eu vou deixar o artigo, que aí fica, mas é verdade mesmo. Eu tô doido para voltar lá para a clínica, tô sentindo uma falta danada. Mas, então, uma coisa que eu quero combinar com vocês para a semana que vem, né? Se vocês tiverem tempo, aí vocês vão falar para mim. Semana que vem ainda não é a nossa semana de curso, tá? A outra semana é a nossa semana de curso. A gente vai pegar um pouquinho mais pesado. Mas semana que vem, a gente tem aí, nesse caso tem aí para vocês tempo, para a maioria, ou para todos, na verdade, a gente apresentar aí a classificação das recessões, porque aí a gente pode entrar mais pesado em cima dos procedimentos estéticos periodontais, ok? Então, vamos deixar aí, vamos pensando nesse meio tempo aí. O Léo só pode, você sabe que eu dou aula para a graduação também. Então, semana que vem, eu estou ainda na minha semana da graduação. Então, eu só posso encontrar com vocês na semana que vem, na quarta-feira à noite ou na sexta-feira à noite, ok? Se for à noite. Se for durante o dia, aí é mais fácil da gente negociar. Mas à noite, só na quarta ou na sexta-feira. Aí vamos pensando aí, durante a semana a gente discute, beleza? Deixa eu ver aqui só um minutinho. Não precisa interromper o vídeo, não, gente. Pode deixar aí, né? De vez em quando a gente mata a saudade. Como eu falei antes, eu tô esperando só o Vitória entrar, porque o Vitória realmente tá um gato. E aí a gente deixa o vídeo pro Vitória aparecer, que ele tá uma coisa. General. E aí, meu amigo? Ó, o Mário tá caráter aí, ó. Cadê Mário? Tá no busão a caráter aí, ó. Marião tá no busão a caráter. Eu mandei um. Você tá lindo, viu, Mário? Dá pra ver quem tá mais bonito, se é o Mário ou o Vitório. Então, uma coisa. Pegou pão de prato de casa, que isso? Mas, gente. Ô, Léo. Uma amiga minha mandou uma pessoa mandou um vídeo aqui procurando o Júnior. Aí eu mandei lá pro grupo lá, para ver se achava se era esse Mário Júnior que ela estava procurando. Fiquei preocupada. Você viu lá, Mário? O Mário falou que tá no busão. Ele falou que tá no busão e não tá muito. O sinal dele não tá muito bom, não. Ele tá congelado aqui para mim. Ó. De vez em quando ele vai entrar. Então é bom que a gente vai dando mas aqui, então vamos tentar combinar aí, ver durante a semana a gente vê isso daí para todos. Né, obviamente vamos tentar colocar todo mundo junto aí. Né, tem poucas pessoas, mas né, compromisso é compromisso. Eu acho que a gente deve aí iniciar a discussão. Eu vou fazer o share do artigo aí. E aí, ô Jorjão, você quer tocar o barco aí? Podemos tocar junto aí, sem problemas. Tranquilo, então. Vamos nessa. Opa, meu celular caindo aqui. Deixa eu só abrir o artigo aqui. Aí. Tá aparecendo aí para todos? Sim. Beleza. Ok. Quando eu vejo assim artigo, Jorge, peço para as pessoas lerem. A primeira coisa que eu gosto de perguntar assim é o que você achou do paper, né? O que você visualizou nele que para você foi importante, né? Uma crítica, ele é um artigo que é relevante ou não é relevante? Se ele é relevante dentro desse conceito que ele apresentou, o que você extrai de ponto principal dele? Então eu costumo ter essa premissa de deixar correr, e aí conforme for aparecendo aí as coisas, a gente vai conversando. O sinal está caindo aqui.
Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Peraí. Oi. Meu sinal tá ruim? O meu tá meio ruim. Peraí. Vai tocando aí que eu vou. É todo mundo escutando? Eu estou escutando, mas Sim. minha tela aqui foi toda pro. Vamos ver Gente, aqui. então tá, vamos esperando enquanto isso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheci o Van Dijk, tenho um grande prazer de falar que eu conheci o Van Dijk, um cabeção de todo tamanho, cara, tem uma cabeça enorme. Mas é um Van cara Dijk. muito. Van Dijk. É um cara gente boa demais. Mas sobre o trabalho do Van Dijk, a gente pode discutir aí mais para frente, né? Mas eu prefiro que vocês coloquem aí, na verdade, né? Não sei se é a opinião do Jorge. Primeiro, se é relevante ou se não é relevante esse artigo, esse paper, e se ele é relevante aí, né? Vocês podem deixar ele aberto numa outra página aí de vocês, né? Se for o caso. Se ele é relevante, vocês podem ir abrindo o paper no computador, em outra página, para baixando, subindo. Se quiser que eu abaixe, eu suba, eu faço isso aqui. Sobre se ele é relevante, o que vocês acham que foi de mais importante extraindo desse texto aí? Ô, Léo, Eu achei interessante que deu para perceber o que você falou, você e Jorge falaram bem na aula, sabe? Da classificação do que eles levavam, quais são os fatores que desencadeavam um processo de doença periodontal numa visão anterior e na atual agora, que eles dão maior foco aí no diabetes, né, e no fumo. E antigamente eles tinham uma visão assim, não que eles deixaram de ter agora uma visão abrangente, mas eles classificavam vários fatores antes, que agora eles direcionam mais para a parte do tabagismo e do diabetes, né? Isso mesmo. muito bem. Ô, Léo, eu queria só saber antes, se todos tiveram a oportunidade de ler o artigo? Uhum. Sim. Todos, Sim, né? sim. Então ninguém está entrando assim sem conhecimento prévio, né? Uhum. Beleza. Eu acho que é o seguinte, Léo, a gente poderia fazer um feedback bem interativo, porque o objetivo, penso eu, é da gente poder trocar informação a partir das informações que aí trazem. Então, obviamente, nem eu, nem o Léo, acho que vamos ficar falando por demais. Eu queria que vocês participassem todos ativamente, né? Sem aquela preocupação, será que eu estou falando uma besteira? Será que está certo? Não é isso. O objetivo não é esse. O primeiro objetivo é o contato com o artigo, muito bem trazido por Léo aí. A gente tem que começar a aprender a verificar se o artigo é ou não é relevante, se ele tem impacto, e principalmente observar a mensagem central desse artigo. Então, o título, ele traz muitas informações. O que chamou a atenção de vocês no título? Já que você permitiu que a gente pode falar bobagem, né? Porque às vezes mesmo está falando bobagem. O que eu percebi foi que não existe nada conclusivo ainda. Não existe a conclusão ainda em relação a qual que é a função das bactérias na etiologia. Ela é importante, ela está presente durante a doença, mas ela é um fator que eles não sabem quem começou primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. É isso? Por aí. É isso? Mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? Uhum. Então, eu achei também interessante. Relevante. Sim. Alguém quer falar aí? Fala, Rafa. Rafa, pode falar. Oi. Eu achei interessante no artigo a respeito da placa não específica, né? Específica e ecológica. Tanto que eles deram uma ênfase na ecológica falando das bactérias comensais, que são aquele grupo de bactérias que auxiliam na progressão da atividade das outras bactérias principais, né? Sim. Eu achei importante também ele destacando que precisa investigar mais ainda o papel das citocinas
os receptores das proteínas durante a resposta frente à doença periodontal. Muito bem. Além de estudar também essa ação dessas bactérias comensais que auxiliam no progresso. O que eu acho interessante aqui no final aqui é que não é questão de ser apenas a bactéria, o AA, né? Que vai ser a transição para as outras bactérias do grupo vermelho. Mas que o que essa bactéria causa de reação é que vai favorecer também a proliferação do grupo vermelho. Né? Muito bem. O que o título diz? Jorge, o que o título... Oi. Posso falar Oi, também? Boa noite. Ótimo. Boa noite. Posso falar? Com certeza. Então, esse artigo, achei ele sensacional, porque tem tudo a ver com aquela aula que eu preparei. E eu achei muito interessante aqui, quando fala que a periodontite ela é um processo multifatorial, né? Com uma inflamação induzida por bactérias, mas modificada principalmente por fatores ambientais, genéticos e epigenéticos. Eu acho que me chamou muita atenção esse clique que tem entre a gengivite estabelecida e a doença periodontal. Em que momento que ocorre esse clique? Por que acontece essa passagem? Por que a maioria das pessoas não faz essa travessia e outras pessoas fazem? Levando a acreditar que, na verdade, as bactérias, elas não são a causa da doença. Na verdade, elas são consequência da doença. É preciso das bactérias no momento inicial da gengivite, mas o que determina essa doença periodontal, na verdade, é a resposta inflamatória e a resposta imunitária de cada indivíduo. Então, eu acho que isso é sensacional, porque, inclusive, a terapêutica deverá ser voltada, então, não para a infecção, que é uma consequência da doença, mas exatamente para essa questão da resposta inflamatória e imunológica. Um outro aspecto que eu achei importante também foi que as bactérias também são encontradas em sítios saudáveis. Então, por isso que é a dúvida, será que as bactérias são tão importantes assim para o desenvolvimento da doença? Entendeu? Achei isso muito interessante. E pelo que eu entendi, a microbiota comensal, ela pode se tornar patogênica. Eu só não entendi se é para todos os pacientes ou não. Sim, porque é uma doença em que a microflora é comensal, mas oportunista. Então, uma mudança no ambiente subgengival propicia o desenvolvimento das periopatogênicas. Pois é, mas eu não entendi se a bactéria ela se torna, se ela antes não causava nenhum dano, e aí depois ela se torna patogênica, sabe? Dependendo, sei lá, sim, às vezes até de alimentos, até tem uma questão. Mas aí eu acho que cai naquilo que os professores falaram numa aula, frisaram em cima de uma apresentação que teve lá. Você pode fazer a remoção do cálculo, mas às vezes você não consegue eliminá-lo todo e nem por isso aquele que vai estar ali, aquele cálculo que seja pequeno vai estar ali, vai desenvolver uma doença. Posso estar falando besteira, mas é o que me fez lembrar, entendeu? Tô gostando de ver, pessoal. É isso mesmo. O caminho está indo por aí. Vejam vocês que o próprio título ele é extremamente instigante, né? Periodontite, uma interrupção mediada pela homeostase do hospedeiro, não é isso? Agora, o que significa isso aqui logo depois? Desaprendendo conceitos aprendidos. Não chamou a atenção de vocês, não? Eu achava que, na verdade, a doença periodontal ela era produzida pelas bactérias. Então, daí vieram aquelas teorias todas da placa
inespecífica, onde se achava que a massa bacteriana era diretamente proporcional ao status da doença periodontal. E quando se percebeu que não poderia ser isso, porque a placa ela não poderia causar uma doença periodontal, sendo que muitas pessoas tinham pouca placa e apresentavam a doença. E daí veio, então, outras teorias, como a especificidade, e que mostrou que as diversas placas patogênicas, elas também são diferentes. E o que resume isso é dizer que a variedade da microbiota de uma placa determina a patogenicidade, a virulência dela. Veja bem, esse artigo, ele veio propor, sim, veio trazer um novo paradigma da compreensão da patogênese da doença periodontal. Você já deve ter visto que, durante décadas, a periodontite ela sempre foi considerada causada por bactérias. E as bactérias iniciam o processo inflamatório. Então, consequentemente, todos os tratamentos que nós tínhamos foram baseados amplamente na terapia anti-infecciosa, né? E esse artigo ele veio trazer uma coisa diferente. Ele veio trazer uma outra perspectiva com relação à progressão da doença, o desenvolvimento e progressão da doença periodontal. O que vocês pensam que seja esse up que esse artigo está tratando? Que o foco agora não é infecção, agora o foco é a resposta inflamatória e imunológica. Isso mesmo. É isso que ele está trazendo, que é o mote desse artigo aí. Tá? Quando ele fala que é uma interrupção da homeostase do hospedeiro, ele está falando que parece que são as respostas imunoinflamatórias do paciente, né, do hospedeiro, e não especificamente as bactérias que vão promover tanto as bactérias como seus produtos virulentos, né, seus fatores de virulência, que fazem determinar a progressão da doença periodontal. Correto? Uhum. E aí, vocês lembram do conceito da doença periodontal? O conceito... A doença multifatorial. Vamos usar aspectos. Vamos lá. Induzida principalmente pela placa bacteriana. Isso. Fator iniciador da doença é um complexo de bactérias. Só que o artigo agora... Então, vamos lá. Deixa eu pontuar para vocês aqui, ver se vocês concordam. Uma doença multifatorial. O fator iniciador é um complexo de bactérias. A interação de células dos hospedeiros, tá? Vamos ter o quê? Liberação de citocinas inflamatórias, quimiocinas, mediadores, tá? E, finalmente, nós vamos ter uma destruição dos tecidos e das estruturas periodontais. Correto? Isso, a gente pensando, seria uma coisa bem resumida. Não é verdade? Que seja a patogenia da doença periodontal. Você tem o desafio microbiano. Só um minutinho. Estou com a tossezinha incomodando aqui, pessoal. Vocês me desculpem aí. Seria um desafio microbiano, né? Onde nós teríamos ali a presença de bactérias, antígenos, lipopolissacarídeos, né? Vários fatores de virulência. Uma resposta imunoinflamatória do hospedeiro, tá? Com a presença de metaloprotease, citocinas, quimiocinas, prostaglandinas, provocando uma destruição do tecido conjuntivo, tá? E do tecido ósseo concomitante. Associado a tudo isso aí, nós teríamos, margeando esse processo, fatores genéticos, tá? Fatores ambientais, que seriam vários fatores de risco. E nós teríamos, como todo esse resultado da destruição, os sinais clínicos visíveis da doença periodontal, que a gente poderia falar que são da periodontite, que é a presença de bolsa periodontal e a perda óssea alveolar. Correto?
Daí, disso tudo, Correto. surgiram, então, as hipóteses que nós tínhamos em voga. Foi a Rafaela que mencionou sobre as hipóteses, não foi? Isso. Então, nós tínhamos 3 hipóteses principais. Hoje nós temos 3 hipóteses, né, principais que margearam a explicação da etiologia microbiana da doença periodontal. Nós tínhamos a etiologia da placa não específica, da placa específica e da placa ecológica, né? Ou seja, a placa não específica, ela rezava, ela propunha que o acúmulo de bactérias à margem gengival levasse um processo inflamatório, né? E, obviamente, levando a uma destruição periodontal. Então, você tinha uma massa de bactérias, né, independentemente de especificidade, que era proporcional à destruição periodontal, né? Então, o status da doença, como a doença aparecia, ela era proporcional à quantidade de placa que existiam. Aí depois, na década parece que de 70 para 80, uma coisa assim, surgiram um novo conceito, que seria da placa específica, onde me parece que era a turma dos evangelizadores da placa, em que propunha que algumas placas subgengivais, né, elas diferiam em seu potencial patogênico. Existem algumas bactérias específicas, né, com presença e aumento dessas bactérias específicas e, obviamente, seus produtos tóxicos. E mais agora, na década de 90, um pouco mais para cá, surgiu o conceito da placa ecológica, que é o que nós estamos mais em vigor, está mais sendo aceito e hoje está sendo mais difundido, né, em que o ambiente subgengival está alterado, ele vai ditar ou selecionar a composição microbiana específica. Tá? E isso, por sua vez, vai haver a possibilidade da mudança da saúde para a doença. Ok? Uhum. Então, é isso o que nós temos hoje de mais atual. Citaram aí as bactérias comensais, o processo de simbiose. O que vocês pensam sobre a placa ecológica? Nós temos bactérias, vamos dizer, pensando lá na pirâmide de Sokransky. Vocês pensam que todos aqueles complexos estão presentes na saúde? Não estou falando quantidade, não estou falando especificidade. Sim. Todos eles estão presentes na saúde? Mas em menor quantidade, porque o complexo vermelho e laranja é que estão ligados à doença periodontal. Sim. Não estão, por enquanto, eu estou só questionando. Todas as bactérias estão presentes na saúde? Sim. Por que, se você falou que tem bactérias ligadas à doença periodontal, mas por que, então, que você tem saúde periodontal? Porque há uma homeostase. Elas estão em equilíbrio com o ambiente. No momento em que há mudança desse ambiente subgengival, porque a placa supragengival, ela é uma placa de composição diferente. Elas são geralmente sacarolíticas e gram-positivas e aeróbicas. Quando elas vão para um ambiente subgengival já modificado, os próprios peptídeos da degradação do colágeno faz com que essas bactérias anaeróbicas e gram-negativas possam se multiplicar e aí vem os mediadores que fazem com que haja a resposta anti-inflamatória, que é realmente os neutrófilos chegam, e essa presença dos neutrófilos é muito importante na questão do aparecimento da doença. Muito bem. E aí, o nosso amigo aí, ó, já está nos ajudando demais da conta. Parabéns, Léo. Observe aí na pirâmide. Olha, Léo, agora sumiu a pirâmide. Volta a pirâmide aí. Então, o que se predomina na saúde? São as bactérias do complexo
Azul, verde, amarelo, branco. roxo. É isso aí, não tá ok? Uhum. Então, esse processo Sim. de simbiose, estamos todo o processo em equilíbrio. Aí vamos haver uma alteração desse microambiente. O que poderia alterar esse microambiente? pH, A baixa de imunidade também. o potencial Isso. redox, né? A falta de quimiotaxia também. Ausência de quimiotaxia. Vamos pensar mais praticamente. O que poderia aumentar aí? Vocês pensam que o aumento da carga microbiana poderia alterar o microambiente subgengival? Sim. 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 Por quê? Por quê? Ué, Como? Porque se você... gera uma resposta inflamatória maior. Você tem um aumento da carga bacteriana, tá? Você vai ter mais bactérias. E como que você consegue isso? Fazendo com que o ambiente seja propício à proliferação delas, ou um ambiente mais ácido. Não, vamos elas pensar só antes. aumentam em ambientes que são favoráveis a elas em questão de nutrição e metabolismo. Tá, mas como que essas bactérias acumulam em grande quantidade? Porque a flora comensal, que é maior do que o citocinas. patógeno fundamental, esse patógeno fundamental cria um ambiente para que a flora comensal comece a se reproduzir grandemente. Porque, inclusive, os periopatogênicos, eles não são de uma multiplicação rápida, porque produzem só 2 ATPs. Sim, a flora comensal é que se multiplica e aí quebra a homeostase. Sim, mas eu estou querendo saber, dentro dessa consideração que eu estou fazendo, de aumento da carga bacteriana, como eu consigo um aumento da carga bacteriana? É isso aí que eu quero saber. Você está falando em cima de Falta de biofilme? higiene. Falta Aê! Quem falou? Quem falou? Se você não tem higienização satisfatória, você vai ter um acúmulo maior de biofilme e aí vai proliferar mais. Isso, parabéns para você. Muito bem, Débora. O aumento da carga bacteriana. Eu só vou pedir um segundinho aqui, que como eu havia falado, o Zoom não tem caído, não. Mas está contando para mim aqui 1 minuto só para ele cair. Caso ele caia, eu abro logo em seguida o outro e a gente continua. Ok? Desculpa aí. Ok. Então, esse aumento da carga bacteriana, ele é conseguido, promovido pela higiene bucal deficiente. É um fator que vai aumentar. Quais são um outro fator que poderia alterar o microambiente subgengival? Doenças que são doenças características, diabetes, por isso, exemplo, e também tabagismo, ambientais, os fatores hábitos deletérios, né? Estresse, dieta. Então, essas situações, tabagismo, diabetes, são situações que proporcionam, né, o microambiente subgengival alterar. Já estão me ouvindo aí, então, né? Tá. Sim. Alterar esse